depender de aprovação da comissão e depois a depender de aprovação do plenário da Câmara. Qual é a outra mudança? Financiamento público exclusivo. Ou seja, hoje vocês veem que a corrupção eleitoral ela vem muito de financiamento de campanha. Tem gente que gasta milhões. Dizem que a maioria dos candidatos federais, a candidatura federal, né, em geral, gasta milhões, 3 milhões, 10 milhões. Há quem diga que até 20 milhões, 30 milhões. Por quê? Porque é o financiamento privado, sem nenhuma ligação com compromisso. E a gente imagina que quem financia com tanto dinheiro uma candidatura não é de graça, vai ter um retorno. E esse retorno, a gente já sabe quem vai pagar por ele. São as emendas orçamentárias. O deputado, quando vai fazer o orçamento, e vai votar o orçamento ano a ano do país, vai naturalmente aprovar e lutar por emendas que interessam à empreiteira A, ao banqueiro Y, ao dono de terra do latifundiário X. São os candidatos que são patrocinados e são bancados financeiramente em suas campanhas, porque depois vai se beneficiar das políticas públicas, dos investimentos públicos, dos gastos públicos. Porque quem vota os gastos públicos, os investimentos públicos, são os deputados, ou são os vereadores nas cidades, são os deputados estaduais. Então, o que está se pretendendo mudar para mudar isso? É financiamento público exclusivo. Tem gente que diz: não, nós não vamos querer esse financiamento público porque dá dinheiro para corrupto, para deputado carreirista, para deputado que só se beneficia, se enriquece, não se dedica ao interesse público. É melhor a gente não dar mais dinheiro para esse povo, não. Então, financiamento público para isso, não. Só que a gente não sabe que o que se gasta nas campanhas é público. Porque aquilo que você ganha do privado, do empresário, da empreiteira, né, do latifundiário, do banqueiro, você devolve depois com recurso público, emendas públicas, que é tirado de onde? Da saúde, da educação, da habitação popular, do saneamento básico. Está claro isso? Esse financiamento hoje, que se diz que é privado, não é privado, porque ele é pago depois por verba pública sem que a gente saiba. Sabe outra forma de financiamento atual, que é público? Por exemplo, aquele horário eleitoral gratuito não é gratuito, porque o dono da televisão e do rádio, aquele imposto que ele teria que pagar ao governo, ele deixa de pagar, ele é dispensado de pagar para cumprir o custo daquele horário dito gratuito, e não é gratuito, porque quem paga é o Estado, é o governo. Portanto, é o povo que paga o horário eleitoral gratuito, e o povo não sabe disso, certo? Enfim, por exemplo, os partidos têm um fundo partidário. O partido tem um fundo partidário. É do tamanho da quantidade de votos que o partido teve na eleição anterior. Se o partido tem uma bancada grande, o PMDB, que é o partido de maior bancada, né, com mais de 100 deputados federais, ele recebe do Estado, do governo, um montante de recursos por ano, mês a mês, fabuloso, que é o fundo partidário. E esse fundo partidário dizem que é para manter o partido, mas certamente é para bancar as campanhas eleitorais. Portanto, é um fundo público gasto em campanhas de candidaturas que a gente nem sabe que esse recurso é público. Enfim, hoje as campanhas já são financiadas com recurso público, só quem sem fiscalização, e é feito um a um, sem que a gente saiba quem está recebendo o dinheiro do fundo partidário,
o quanto está se tirando da saúde, da educação, do saneamento básico, para pagar o horário eleitoral gratuito, além do desvio de verbas públicas nas emendas orçamentárias para repor o financiamento privado das campanhas eleitorais. Portanto, melhor será o financiamento público colocado no orçamento, todo mundo sabe quanto é, e a distribuição desse recurso não se dará entre milhares de candidatos, que é difícil de fiscalizar, mas é dado para o partido que vai eleger uma chapa e proporcional ao que aquele partido conquistou de votos na eleição anterior. Portanto, essa é uma das propostas. Outra proposta é acabar com as coligações partidárias. O que é coligação partidária? Por exemplo, o Tiririca, quando se elegeu com 1.300.000 e tantos mil votos, ele elegeu mais uns 2 ou 3 com ele, que é por causa da coligação. O partido dele estava coligado com o PT, que estava coligado com o PCdoB, que estava coligado com o PSB. Quer dizer, você coliga, né, galhos e ratos, porque cada partido tem uma cara, né, tem um perfil, tem um compromisso com um ou com o outro, em geral não é com o povo, não é com a ética, não é com o interesse público. Isso possibilita que Tiririca não é o pior problema. Eu só estou citando o Tiririca para dizer como é que a lógica acontece. Com a coligação de diferentes partidos que se juntam, sem nenhuma identidade entre si, termina você vota no candidato do PT e poderá, em vez de reeleger esse candidato do PT ou do PSB, eleger um candidato do PR, que é o desse homem aí, dos transportes, do Valdomiro aí, do Valdemar da Costa Neto. Você vota num do PT e elege outro. Isso é em razão das coligações. Então, há uma proposta de acabar com as coligações. Não vai ser possível mais fazer coligação. E aí há a chiadeira dos partidos pequenos. E os partidos pequenos dizem assim, ó, nós não vamos eleger ninguém se a gente não se juntar com partidos maiores. Isso é verdade. Porém, companheiros, tem uma outra proposta que a reforma propõe, é partidos que formam uma federação, mas essa federação ela deve durar no mínimo 3 anos. E se um desses partidos, 3 ou mais, 2 ou mais, se juntam para fazer uma federação, deve durar 3 anos. Se um desses partidos se descolar menos desse tempo, menos de 3 anos, ele perde as vagas que ele conquistou no parlamento. Ele é punido de perder sua representação na Assembleia, na Câmara Municipal ou no Congresso Nacional. E aí é para possibilitar que os partidos menores, mas partidos ideológicos, partidos que têm uma história de luta, de compromisso com o povo e que têm um projeto político para o país, não percam a possibilidade de eleger esses candidatos, mas dentro de uma outra lógica, de um outro mecanismo, que não é a coligação, mas é a federação. Porque a coligação, você se junta com o partido para disputar a eleição, no dia seguinte da eleição você pode já se aliar com outro, fazer outros acordos. Você não tem compromisso de permanecer ligado a esse partido com o qual você se coligou na eleição, enquanto que a federação obriga a essa. Então, são esses mais ou menos os principais pontos que estão sendo discutidos para a reforma da casa, uma reforma pequena. Os partidos são obrigados a adotar a fidelidade partidária, está mantida a fidelidade partidária. Alguém que se elege por um partido
certo? Ele se mudar de partido antes do final do mandato, ele perde o seu mandato. Essa é a fidelidade partidária. Está mantida a fidelidade partidária. Portanto, os partidos, né, têm que ser preservados, né, à medida em que raramente você se elege com a quantidade de votos que você tem, né, que o partido que você conquistou. Em geral, você se elege completando a sua votação com a votação que o partido como um todo conquistou naquela eleição. Uma outra questão importante que a reforma está propondo é que a questão aí da partidária, né, vai exigir que você, ao propor aquela chapa, você assuma o compromisso público formal por um programa de governo, por um programa de mandato, para exatamente o eleitor poder arguir, fiscalizar e exigir o cumprimento desses compromissos. Como nós estamos vendo, né, as mudanças são muito pequenas, são superficiais, mas se a gente conseguir a votação ilícita, o financiamento público exclusivo, o fim das coligações e também acabar com a cláusula de barreira. A cláusula de barreira era aquela que, se o partido não atingisse 5% de votos, né, em pelo menos 9 estados, o partido perdia o seu direito a existir, né, como representação nos espaços institucionais, no Congresso, na Câmara, na Assembleia Legislativa. Então, a proposta também acaba com a cláusula de barreira. E acaba também com o quociente eleitoral. O quociente eleitoral, muitas vezes, é assim: uma pessoa consegue a quantidade de votos que conseguiria eleger, mas o seu partido, o partido como um todo, não correspondeu a esse percentual do quociente eleitoral, que, de uma certa forma, é uma cláusula de barreira. É o partido que não consegue aquele quociente eleitoral, ele está excluído de ocupar espaços e mandatos do sistema pós-eleitoral que vier, né, dependendo do resultado dessas eleições. Em síntese, as principais mudanças seriam essas, e como se vê, é uma reforma muito pequena na casa, e as questões mais profundas, mais essenciais, mais estruturais do nosso sistema político, ele não está sendo enfrentado. Pronto, eu vou ficar por aqui, porque eu já falei demais, para poder a gente começar o debate.